3 erros mais comuns que podem afetar o desvio postural da sua coluna. Olá pessoal, meu nome é Dr. Ricardo Miranda, sou médico ortopedista especialista em coluna vertebral e hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre os 3 erros mais comuns que eu vejo os pacientes me perguntarem aqui no consultório e que eu vejo que isso pode melhorar a sua postura. O primeiro erro mais comum é nós acreditarmos que a coluna vertebral ela pode ter a postura corrigida apenas quando a gente lembra em elevar, por exemplo, os ombros ou quando a gente lembra de sentar na postura correta. Mas a verdade é que no dia a dia nós dependemos que os nossos músculos estejam muito bem para que eles segurem a nossa coluna na postura adequada. Não adianta apenas querer lembrar de corrigir a linha dos ombros ou lembrar de sentar corretamente, que isso vai ser o suficiente. Na verdade, nós temos que estar tendo treinos ou fortalecimento ou atividades que envolvam o fortalecimento da linha do tronco para que a nossa coluna vertebral se mantenha numa postura adequada. Esse é o primeiro ponto. O segundo erro comum é a questão do que nós chamamos de pescoço tecnológico. O pescoço tecnológico é quando a coluna cervical fica nessa posição mais dobrada, mais flexionada. E essa coluna cervical mais tempo flexionada acaba aumentando a pressão nos discos da coluna cervical e esse aumento da pressão pode acabar levando a desgaste, discopatia, a dor na coluna cervical e até mesmo a hérnia de disco. E esse erro ele é muito comum quando nós utilizamos o celular numa linha muito baixa ou até mesmo uma altura da tela do computador numa linha muito baixa também, ou utilizar o notebook no colo. Todas essas alterações que levam o pescoço a ficar mais tempo flexionado, dobrado, acaba levando ao pescoço tecnológico e essas alterações precoces que eu citei. E o terceiro erro mais comum é algumas pessoas que me perguntam se os coletes eles ajudam a corrigir a postura. Isso na verdade é um grande mito. O uso dos coletes para corrigir a postura mais alta, ou colete cervical, os colares cervicais, ou colete lombar, esses coletes eles tendem a prevenir alguma situação mais grave, mas normalmente os coletes acabam prendendo a coluna e fazendo os nossos músculos ficarem mais fracos. Então o uso do colete ele acaba sendo prejudicial, porque por muito tempo utilizar o colete você acaba perdendo musculatura na coluna torácica ou na lombar, até mesmo na cervical, e isso vai levar a um efeito rebote de perda de massa muscular e no futuro dores na coluna. Então esses são os 3 principais erros que eu percebo que alguns pacientes acabam acometendo e se você evitá-los você pode ter uma melhor qualidade de vida e evitar dores na coluna. Tá ok, pessoal? Forte abraço a todos e se tiverem dúvidas podem mandar que eu estarei respondendo a vocês.